Olá, meu irmão, mais um dia abençoado para você e que Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Salmo 23, versículo 4. Nós vamos começar salmodiando a Deus em adoração com esse versículo e vamos terminar com o mesmo versículo, só que com outra percepção que você leu ele agora. Hoje, o tema que nós vamos abordar é as marcas da adoração. Nós estamos aí no nosso 5º dia de aprendizado da Palavra de Deus em cima do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. E nós vamos entender quais são as marcas da adoração na vida de um homem que entrega completamente sua vida a Deus. O que é adorar? O que é adorar a Deus? O que é entregar completamente as nossas adorações a Deus? É só eu cantar? Adorar é só eu ler um salmo e cantar, ou cantar um louvor que está sendo cantado por outro irmão? Não. Adorar, primeira pergunta que nós temos que responder, isso já começa o próprio versículo da Bíblia trazendo para nós essa explicação, está em João, no capítulo 4, no versículo 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não adoramos a Deus somente com a nossa boca. Deus é Espírito e se Ele é Espírito, quem adora a Deus é o nosso espírito, não é a nossa carne. Muitas vezes a sua e a minha carne não quer adorar a Deus, mas o Espírito impele, nos convida, nos impulsiona a irmos ao caminho da adoração. E não é irmos para um templo religioso. Olha como vai ser importante nós entendermos isso hoje, porque você pode estar num templo religioso, cantando louvores e não adorando a Deus. Você pode estar igual um papagaio, repetindo palavras e não adorando a Deus. E nós precisamos ter esse discernimento, que muitas vezes eu já me encontrei abrindo e fechando boca, saindo vozes de dentro de mim, e eu me encontrei comigo mesmo. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo o que os outros estão falando? Eu nem sei o que a letra está falando. Eu estou em outro lugar, meu Deus. Eu estou em outro ambiente. Por quê? Rebobina. Vamos rebobinar tudo. Vamos voltar a fita lá atrás. Vamos começar do zero. Uma adoração que agrada a Deus, ela tem que sair do seu espírito. Ela tem que sair de dentro de nós. Porque senão são vãs repetições. Jesus já dizia, o problema dos fariseus, são vãs repetições. O sacrifício que agrada a Deus não é o sacrifício de penalidade. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de entrega, de obediência. Adorar a Deus começa pela obediência. Obedecer em espírito. Como é que eu posso chegar para... Vamos trazer a nossa vida humana, normal, tradicional, entre pais e filhos, ou líder e subordinado dentro de uma empresa. Como é que você vai dar atenção para alguém ou para um filho seu que vive te desobedecendo? Você dá um presente para um filho seu que vive te desobedecendo e você inclusive dá atenção para ele no sentido de que toda hora que você dá uma orientação, que você encaminha uma responsabilidade, que você delega algo ou dá um zelo para ele cuidar de algo, aquilo fica se perdido, você vai começando a não querer dar mais. Seja um colaborador, seja um filho, seja um amigo, esse relacionamento de confiança vai se esfriando, porque não há obediência, não há um entendimento de que você não tem que fazer somente o que você quer, mas sim o que Deus envia para ser feito. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, Senhor, eu estou desanimado, não quero fazer isso, não vou fazer isso. Beleza, a escolha é sua. Mas onde está o seu ânimo para você vencer o mundo? Deus não fala que Ele vai te dar bom ânimo, Deus te fala que você terá o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele te pegará pela destra da sua mão e te conduzirá. Mas o bom ânimo é seu. A postura de se apresentar e se posicionar é sua. Então a obediência, por mais que você não tenha forças, está em se posicionar. Se posicione. Olhe para frente, levante seu peito, levante seu queixo. Posicione seu visual na frente e marche. Marche conforme a orientação de Deus para a sua vida. Louvar a Deus. Se eu começo a adorar, então vamos lá trazer que
Adorar a Deus começa no obedecer. E se eu começo a obedecer, aí vem aquela palavra que a gente confunde. Louvar e adorar não é a mesma coisa, mas nunca que vai ser. Louvar a Deus não é adorar a Deus. Louvar a Deus é você confirmar a palavra de Deus por meio da sua boca, por meio do que sai da sua boca. A palavra de Deus já diz que a nossa palavra tem poder, a palavra de Jesus tem poder. Levante e ande, Jesus proferia palavras. Jesus, se tu puderes der uma palavra, minha filha será curada lá em casa. Jesus, diga que ele ande e ele andará. A palavra de Deus tem poder. A palavra que você lê, a palavra que foi proferida. Nós não devemos ter medo de verbalizar os nossos sentimentos a Deus. Nós não temos. Uma coisa é você ser uma pessoa negativa, que tudo que te coloca para falar e para fazer não dá, não pode, não serve. Não quero. Não é assim. Não é assim que eu faço. Não é assim que eu aprendi. Isso é uma pessoa completamente negativa e difícil de se relacionar com ela. Imagina se os homens não conseguem. Imagina você repelindo Deus na sua vida a todo momento. Mas a outra coisa é você ter medo e verbalizar os seus sentimentos com Deus. Não tem problema nenhum. Nenhum. Na verdade, você precisa fazer isso. E parar de ter orações que mais parecem rezas do que orações. A oração verdadeira, ela sai do Espírito. Ela expõe a Deus a nossa necessidade. Jeremias já dizia isso. Jeremias fez um versículo simples. Jeremias 5, capítulo 5, versículo 21. Diz o seguinte: meu Deus, me converta para que eu seja convertido. Olha que coisa óbvia. Olha que coisa mais óbvia, mas que tão esclarecedora na nossa vida. De que Jeremias disse a Deus que se você não me converter, se você não me mudar, eu não mudarei. Eu não consigo, eu não tenho força para me mudar. Se não for o Senhor me dando coragem, eu não terei coragem. Se não for o Senhor me dando fé, eu não terei fé. Se não for o Senhor mudando os meus caminhos, eu não mudarei de caminho. Porque é o Senhor que faz isso na minha vida. Meu Deus, se não me converteres, eu não converterei. Me converta para que eu possa me converter. Então, ou seja, converter é mudar de rota, mudar de caminho, mudar de ação, mudar de sentimento. Eu tenho que expor a Deus os meus medos. Porque por mais que Deus saiba que eu tenha esse medo, mas e se você não souber? E se você estiver se achando um Superman fracassado? Não funciona. A palavra de Deus na nossa vida já diz que nós devemos abrir o nosso coração, um coração contrito. O que é um coração contrito? É um coração aberto, é um coração amplo, é um coração... Davi tinha essas características de um homem que, apesar de ser guerreiro e que os seus subordinados não viam necessariamente a sua dor, porque ninguém segue um rei frouxo, um rei manso, no sentido de não ter postura, mas com Deus ele era completamente aberto. A palavra dele nos Salmos, e só foi revelado depois de muito tempo da sua morte, o que ele fazia nos relacionamentos que ele tinha com Deus. Então está tudo aberto para nós, como era o relacionamento de Davi com Deus, depois da sua jornada sobre a terra. Mas Davi era um homem forte perante os homens e manso perante a Deus. Fraco perante a Deus. E reconhecia sua fraqueza, sua dependência. Nós precisamos com Deus e nas nossas orações, na nossa adoração a Deus, quando a gente fala em verbalizar, é porque nós temos que fortalecer as nossas convicções a respeito de Deus. Se você não fortalece que Deus, toda a palavra de força que Ele tem sobre você, você fica subjugado a problemas. O seu problema fica maior do que o seu Deus. Frase de caminhão, né? Tem aquela frasezinha de atrás de caminhão. Não fale para Deus o tamanho do seu problema, fale para o problema o tamanho do seu Deus. Olha como isso é poderoso. Frase humana, não é bíblico não, mas olha como isso é poderoso. E a gente tem um exemplo de Elias, com os profetas, 850 profetas de Baal. Os profetas, né, lançaram um homem contra 850 profetas de Baal. Os profetas lançaram ali as suas oferendas e
Pediram a Baal para que Baal pudesse queimar aquele holocausto. E se mutilaram, rodearam, gritaram, espernearam, pedindo para que viesse fogo do céu. E Elias ainda brincou: grite mais alto, porque pode ser que ele não esteja ouvindo. Gritem mais. Acabou. Elias falou: chega para o lado que agora sou eu. Senhor, que desça fogo. E o fogo desceu lambendo tudo. Ou seja, isso é confiança ou não é? Isso é saber que está debaixo da proteção de Deus ou não é? Até quando terá dúvidas? Até quando? Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus com a sua confiança. Adorar a Deus com a sua obediência. Adorar a Deus com as palavras de poder que saem da sua boca. As palavras abençoadoras que saem da sua boca, que você verbaliza. Um sentimento, meu irmão, positivo, centrado em Deus, faz com que as outras pessoas também queiram sentir o mesmo que nós. Se nós nós somos positivistas, e isso é real. Aquela pessoa é muito positivista. Sim, tem que ser positivista. É a lei da atração que as pessoas dizem. A lei da atração com Deus funciona da mesma forma. Confiar em Deus. Se eu não sou positivo, se Elias não fosse positivo, que ia lamber aquela fogueira ali de fogo, ia queimar tudo, ele nem entraria. Ele ia começar a ver aqueles profetas lá e falar assim: meu Deus do céu, eu também não vou conseguir não. Não vai dar certo não. E aonde estaria a confiança dele? Ele não estaria adorando a Deus antes do milagre acontecer. E aí a gente tem que entender que a essência da nossa adoração, e Davi trouxe isso para nós, no Salmo. Olha um salmo que eu vou ler para nós, e isso aconteceu comigo muito tempo na minha vida, lendo esse salmo. Eu não dei muita importância para ele. Mas teve um momento na minha vida que ele virou uma chave, e que esse salmo para mim hoje tem uma importância, mas uma importância tremenda. É o Salmo 27, versículo 4. Vamos ler aqui, ó. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender na sua presença. Meu irmão, muitas pessoas trazem esse versículo, e eu trazia, para a questão da igreja. Morar dentro da igreja, estar dentro da igreja. Igreja é templo, né? E eu falei assim: beleza, bacana, meu Deus, é ótimo a gente estar dentro da sua igreja e tal, mas pensava dentro de mim, morar na igreja não traz nada, traz um ambiente de religião, né? Ficar ali o tempo todo, não. Igreja demais mata, porque é formada por homens. E homens não têm o que Deus tem. Mas quando eu comecei a perceber esse salmo de uma outra forma, de que Davi estava falando do Santo dos Santos, da presença do Espírito do Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei todos os dias da minha vida, que os meus pés estejam dentro da sua casa. E a casa do Senhor é o Santo dos Santos, é onde o seu Espírito se encontra com o Espírito de Deus. E isso pode estar dentro do seu quarto. Esse Santo dos Santos pode estar no banco do seu carro. Esse Santo dos Santos pode estar no banheiro, quando você está tomando banho. E também pode estar no templo, que você vai adorar a Deus. Mas antes de tudo, eles têm que estar dentro do seu sentimento espiritual com Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor, e sempre que eu entro no Santo dos Santos com Deus, é um lugar que eu não quero sair. Eu não quero sair do ambiente com Deus quando nós entramos ali. Porque essa adoração é uma adoração pura. É uma adoração que ali é línguas estranhas, é uma adoração de choro, é uma adoração de entrega, é uma adoração de reconhecimento de falhas, é uma adoração de pedido de soluções, é uma adoração de perdão. É onde nós embolamos todas as nossas fraquezas e necessidades e colocamos e apresentamos a Deus. Esse local é o melhor local que nós podemos encontrar. Quantas vezes eu entrei e saí vazio de uma igreja, não por culpa de quem estava pregando, por culpa de quem estava falando a palavra, por culpa minha, porque eu não fui entregar minha adoração a Deus. Eu fui numa palestra e fui criticar as pessoas que estavam ali. E está errado. Quando nós vamos em qualquer lugar a adorar, ou no ambiente que você for convidado a ir a Deus, não vá receber, vá entregar a sua adoração.
Porque entregando a sua adoração, meu irmão, vai vir muita coisa para você. Você vai receber muito mais do que você entregou, você pode ter certeza disso. O Espírito Santo não vai deixar você sair dali sem resposta. O Espírito Santo não vai deixar você sair dali sem a presença dele. Essa é a marca de um adorador. A resposta, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Um adorador que realmente se entrega completamente em espírito a Deus, em graça, em misericórdia, e aí consegue provar de como é essa presença de Deus. E, meu irmão, só de falar com você já me deu vontade de entrar para o Santo dos Santos, já me deu vontade de ajoelhar aqui, começar a orar e me entregar na presença de Deus, porque é o melhor lugar para nós estarmos, é o melhor lugar para nós abrirmos as nossas angústias, e eu tenho as minhas, e você também tem as suas. E quero abrir todo momento para Deus as minhas angústias, para Ele demonstrar minha fraqueza. Porque é onde Ele permite eu chegar até Ele e Ele se apresentar a mim. E me encher do seu Espírito, me trazendo confiança, me trazendo vigor, firmando em mim as palavras dEle, como nós dissemos no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa palavra hoje é para andar conosco. É uma palavra para mim e para a sua vida. Antes da palavra falar com você, ela fala comigo. Porque eu recebo ela para passar para você. E essa palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O vale da sombra da morte, o que é, meu irmão? Não é ninguém que está morrendo, não. O vale da sombra da morte é um ambiente solitário, é um ambiente tenebroso, é um ambiente onde somente a sua força você consegue ver ali. Mas que você teme o que está na frente, porque você não sabe como vencer aquelas batalhas que estarão na frente da sua vida. Você pode estar imerso num oceano de problema, e aí você não sabe. Quando você está num oceano, o que você pensa? Alguém me tira dali. Mas Deus pensa diferente, Deus seca o oceano. Deus pode secar o oceano e você ficar livre de todos aqueles problemas ali, resolvidos, não subidos, mas resolvidos, e Deus vai trazer para você ali uma visão completamente diferente que você tinha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E é essa oração que nós vamos fazer agora. Como adoradores, nós vamos pedir ao Pai que nós entremos no Santo dos Santos, na presença dEle. Vamos transformar esse ambiente agora num ambiente de relacionamento, de adoração a Deus. E ter a confiança, profetizando uma palavra de poder para as nossas vidas, que nós não temeremos mal algum, porque Deus está com você e Deus está comigo. Você topa fazer essa oração comigo? Se topa, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus e vamos conversar com o Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Pai, é no poder dessa palavra, é na convicção dessa palavra que nós entramos na Sua presença, entramos nos atos do Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor venha com providência, ó Pai, nas nossas vidas, porque se o Senhor não nos converter, nós não nos converteremos. E não é porque nós não queremos, é porque nós não podemos. Nós não temos como, Senhor, fazer nada diferente daquilo que o Senhor nos orienta a fazer. É a Sua graça, é a Sua misericórdia que vem, ó Pai, nos convencendo e nos mudando e nos moldando. Como filhos, estamos aqui apenas a nos posicionarmos, ó Pai, realmente como crianças, abrindo, Pai, os nossos medos e ansiedades a Ti, como adoradores, nada a pedir, apenas a entregar ao Senhor a nossa adoração em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós pedimos para o Senhor receber os nossos espíritos, as nossas vidas, em adoração, ó Pai, em adoração a Ti, em reconhecimento do Seu poder sobre as nossas vidas. Queremos, ó Pai, como Davi disse, permanecer sempre dentro da Sua casa. Uma coisa te pedimos e a buscaremos, que estejamos sempre dentro da Sua casa, recebendo e sentindo a Sua presença, porque é o melhor lugar para estarmos. Mas quando o Senhor nos lançar e nos pedir para ir, ó Pai, caminhar, em obediência a Ti iremos, mas somente se o Senhor vier conosco, como Moisés também disse, que não levaria aquele povo do Egito se o Senhor não fosse com ele. E o Senhor foi. E assim nós te pedimos, Senhor, não deixe de vir conosco. Não deixe de caminhar conosco. Não nos deixe sozinhos em nós mesmos. Mas encha-nos da presença do Seu Espírito. Encha-nos, Senhor, da presença da Sua graça. Porque é aonde nós queremos estar.
Visita cada um que está aqui agora orando e colocando a sua vida na sua presença, Pai, pedindo apenas o preenchimento do seu Espírito em suas vidas, convencendo do pecado, convencendo, ó Pai, daquilo que ainda não, dos olhos que ainda estão vendados, entregando suas vidas a Ti e pedindo para que o Senhor tenha misericórdia, porque senão seríamos todos consumidos, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E é nisso que nós entregamos e Te adoramos, Senhor, Te adoramos, porque santo é o Senhor para nos libertar e salvar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós entregamos nossa vida, nossas famílias, nossos planos e projetos a Ti e pedimos que sejam estabelecidos conforme a Sua vontade naquilo que é melhor para as nossas vidas. Te adoramos, Deus, Te adoramos, em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Como é bom nós podermos nos entregar a Deus e receber uma palavra que nos traz vigor e, acima de tudo, verdade. Porque nós não estamos sós. E Deus, Ele está conosco, nos segurando pela mão o tempo todo. A única coisa que Ele pede é: tenha bom ânimo e seja um homem segundo o coração de Deus, tendo a marca da adoração na sua vida. Amém? Glória a Deus, então. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de termos aprendido mais um dia da sua palavra e nos encontramos no próximo episódio aqui no nosso podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá.